Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Alcindo do canal Audiobook do Quinho. Vamos dar continuidade então, iniciaremos agora o nosso primeiro capítulo do nosso livro maravilhoso chamado Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico, do nosso autor Ben Ruel. Lembrando que essa é a quarta edição já, tá? No capítulo primeiro, nós temos a seguinte pergunta: você já perdeu o sono pensando em dinheiro? E aí, pessoal, responde aí nos comentários abaixo. Se já perdeu, se não perdeu, como é que anda a sua vida financeira? Bom, sem mais delongas, iniciemos a leitura. Milhões de brasileiros estão endividados e desesperados. Iludem-se com o consumismo típico de sociedades capitalistas, estimulados diariamente por campanhas publicitárias, ofertas de oportunidades, novos produtos e promoções. Tudo voltado para fazer com que algo pareça irresistível. Olha só, pessoal, pareça irresistível, não que é irresistível. Prestem bem atenção que eu vou estar dando alguns insights aí durante a leitura, tá? Com tantas opções, muitas pessoas acabam adquirindo produtos e serviços que fogem do orçamento. Como alternativa, caem na armadilha do crédito fácil. Armadilha, crédito fácil. Percebem? Pensando que o empréstimo seria uma boa saída para o problema. Acreditam que o cartão de crédito é uma ótima opção para antecipar uma compra que, na verdade, não tem dinheiro para custear no momento e jamais deveria ter sido feita. Perceberam, pessoal? Jamais deveria ter sido feita uma compra no cartão de crédito. Quem compra no cartão geralmente é porque não tem dinheiro. Fica a dica. Entretanto, compram além do que podem, então endividados pensam que o banco será seu aliado, por considerá-lo ótimo cliente. A instituição oferece cheque especial, cartões de crédito, limites financeiros, empréstimos e todos os recursos são utilizados sem pensar nas consequências. O mundo atual é voltado para o consumismo. Poupar diante de tantas propagandas, ofertas de oportunidades, novos produtos, serviços e promoções é uma tarefa um tanto difícil. O resultado é que milhões de brasileiros utilizam o limite do cartão de crédito para cobrir dívidas de lojas e contas em atraso, cheque especial para cobrir despesas de casa, fazem novos empréstimos para quitar outros, e com isso os juros vão se multiplicando. A consequência são dívidas acumuladas e assim começa o pesadelo. É um baita pesadelo, é ou não é, pessoal? Tá endividado até o pescoço? É um pesadelo que ninguém merece, é terrível. As ligações telefônicas de cobrança não param, a pressão e a ameaça dos credores são grandes. Seu nome vai para o SPC e Serasa. E já não é mais possível dormir tranquilamente. Você já não consegue pensar em uma forma de sair da situação, como agir, o que fazer. O desespero já tomou conta. Se você está ou já esteve nessa situação, sabe exatamente como é essa sensação. Com tantas dívidas, falta dinheiro até para pagar contas básicas como água e luz. A essa altura, você se vê tendo de tomar algumas decisões difíceis para manter o mínimo do padrão de vida da sua família. Passa a diminuir todos os gastos, começando pelo supermercado, comprando apenas o que é essencial e substituindo algumas marcas por outras de menor valor. Para ajudar na economia e evitar gastos extras, a maior parte das refeições agora é feita em casa. Levar marmita para o trabalho e usar o vale-refeição para comprar a pizza do sábado, à noite se tornam novos costumes da sua família. A casa própria, que antes era um sonho, virou pesadelo. Além das prestações atrasadas, a dificuldade em pagar o IPTU e o condomínio. O banco entra em contato frequentemente, cobrando e ameaçando tomar o bem. O telhado tem goteiras e as paredes da casa já estão mofadas pela falta de pintura. O sonho de iniciar a reforma tão necessária vai precisar ser adiado mais uma vez. Sem crédito e com tantas dívidas, não será possível comprar a geladeira duplex que sua mulher tanto queria. Tampouco
trocar os eletrodomésticos. O que antes era um hábito comum do seu dia a dia e da família, passou a ser luxo. Assinatura de TV a cabo, academia e passeios no shopping com as crianças são totalmente descartados. Com tantas dívidas, está difícil pagar o IPVA, sem falar na manutenção do carro, abastecer, trocar os pneus, óleo, amortecedor, etc, etc, etc. Difícil, né, pessoal? Neste ano, nem foi possível renovar o seguro. As mensalidades do colégio, das crianças e das aulas de inglês estão atrasadas. Mais um mês assim você terá de matriculá-los em um colégio público. O plano de saúde já foi cancelado, agora você e toda a sua família dependem do SUS. Só de pensar em ficar doente, já sente o coração acelerar de desespero. A situação na empresa já não está mais a mesma, além de tudo, pode perder o emprego. Já se imagina desempregado e sem salário, que é o que ainda resta para sustentar a família. Sem conhecer as regras do jogo, a fim de aliviar a situação, você se preocupa em tapar o buraco dos juros sobre juros, das multas e de outras cobranças derivadas do crédito que adquiriu. Nesse momento, você está completamente sem saída e não vê a hora de essa situação se resolver de uma vez por todas. E aí eu digo, se você acha que está sozinho nessa, a resposta é definitivamente não. Veja a situação abaixo. Quadro atual de endividamento no Brasil. 62% das famílias estão endividadas. 21% estão com as contas e as dívidas atrasadas. 8% assumiram que não terão condições de pagar. É uma coisa surreal, né, pessoal? Porém, verdadeira, tá? É assim que anda o nosso país e boa parte das pessoas no mundo também, mas o nosso país é um pouco mais. Então a pergunta é como e por onde começar? Como sair dessa situação? Este livro sobre finanças pessoais tem um único objetivo: salvar a sua vida. Isso mesmo, pessoal, que vocês ouviram. Eu vou repetir, tá? Este livro sobre finanças pessoais tem um único objetivo. Qual que é esse objetivo? Salvar a sua vida, salvar a nossa vida, salvar a vida de vocês. Seguimos com a leitura. Salvar parece uma palavra muito forte que não combina quando o assunto são finanças pessoais, mas sim, infelizmente ela combina perfeitamente. Quando a nossa vida financeira não está em ordem, é muito difícil que as outras áreas também estejam em equilíbrio. Muitas pessoas dizem que o dinheiro não é importante. Mas eu pergunto, o que vocês consideram mais importante que o dinheiro? Algumas vão responder saúde, outras dirão Deus, família, amigos e assim por diante. A saúde é com certeza mais importante que o dinheiro. Mas conseguimos ter saúde sem dinheiro? Conseguimos nos alimentar corretamente? Será que podemos receber um tratamento médico decente sem dinheiro? Deixe-me contar uma história e você vai julgar a importância do dinheiro. Há um ano, uma senhora conhecida minha sofreu um AVC, acidente vascular cerebral, às 23 horas da noite. Ela foi levada a um hospital precisando de uma intervenção cirúrgica emergencial para salvar sua vida. No hospital, informaram a família que haveria duas opções. Uma delas seria realizar a cirurgia de forma particular na hora. No entanto, os custos adicionais que o seu plano não cobriria eram de R$30 mil. A outra opção seria levá-la para um hospital do SUS e tentar a sorte por lá. Assim eu pergunto, dinheiro é importante ou não? Algumas pessoas dizem que família é mais importante que dinheiro. Vou compartilhar com você outra história. Meu avô tem certo patrimônio em Israel. Ele colocou meu pai, que sempre foi correto e pouco apegado às questões financeiras, como procurador dele, justamente para evitar brigas entre os familiares depois que ele partir para um mundo melhor. Meu avô tem 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. O meu tio caçula, por ser professor e pai de filhos, sempre vive mais apertado.
Um dia meu pai apenas comentou com as irmãs que no futuro a partilha dos bens do meu avô poderia favorecer um pouco mais o irmão mais novo. Você acredita que esse inocente comentário foi o suficiente para gerar estresse e brigas? E isso porque ainda não tinha nenhum dinheiro de fato em jogo. Quantas histórias nós ouvimos de famílias que viveram a vida toda em harmonia, mas que por algum motivo, quando o dinheiro entrou em cena, parecia que os parentes não tinham mais o mesmo sangue. Algumas pessoas dizem que Deus é com certeza mais importante que o dinheiro. Mas será que conseguimos fazer a obra de Deus e ajudar o próximo sem ter dinheiro ou passando por necessidades? Gosto sempre de exemplificar com o pensamento. É impossível dar carona a pé. Devo concordar que há muitas coisas mais importantes que o dinheiro. O dinheiro é apenas papel, mas quando ele falta, torna-se o centro do mundo. Alguns dizem que o dinheiro não compra felicidade. Eu realmente acredito que o dinheiro não seja capaz de comprar a felicidade. A felicidade é um estado de espírito. Mas você já viu a cara de uma pessoa que achou uma nota de R$ 50 no chão? Já viu a cara de quem perdeu esse dinheiro? O dinheiro não compra a felicidade. Muitas pessoas são ricas e infelizes. Contudo, a infelicidade não veio do dinheiro. O problema é que, mesmo com dinheiro, elas não conseguem viver de um jeito que lhes traga felicidade. O que o dinheiro compra é a liberdade, pois permite que você faça o que o deixa feliz. Caso adore viajar, o dinheiro vai te dar a liberdade de viajar quanto quiser. Outro exemplo é a liberdade de tempo disponível quando se tem dinheiro. Afinal, você não será obrigado a trabalhar todos os dias e terá pleno controle da sua agenda, dedicando mais tempo para a família, filhos e amigos. Com certeza, se sentirá mais feliz passando esse tempo com eles. A verdadeira riqueza não se resume apenas em ter dinheiro e as coisas materiais que ele pode proporcionar. A verdadeira riqueza é viver uma vida plena, na qual você usufrui de tempo e saúde, com a liberdade completa para viver do jeito que bem entender. Bom, deixe-me apresentar. Já que comecei o livro dando lições, e sequer me apresentei. Meu nome é Benz Roel, nasci em Israel, na cidade santa, Jerusalém. Sou o segundo filho de uma família com 4 irmãos. Venho de uma típica família de classe média. Minha jornada de trabalho começou aos 11 anos, no período de férias escolares. Meu primeiro emprego foi de entregador de flores. Lembro-me de que passei por cerca de 40 lojas de flores, até que uma me aceitou. Não comecei a trabalhar cedo por necessidade, mas sim por inspiração. Eu queria desde pequeno ter a minha independência, pois nunca gostei de pedir dinheiro ou depender dos outros. Pessoal, é isso por agora. Aguardo vocês no próximo capítulo que vocês não podem perder. Tá fantástico, tá magnífico. Como prometido, não quero fazer vídeos muito longos, por isso eu vou estar parando agora e depois nós continuaremos, tá ok? Vou deixar uma pergunta, na verdade não é nem uma pergunta, uma reflexão, uma frase para vocês meditarem. Temos 2 forças que nos movem a vida toda. Primeira, a inspiração, e a segunda é o desespero. Pensem nisso, valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.